Olá! Neste módulo abordaremos sobre os tipos de catéteres venosos, suas indicações e principais cuidados. Alguns catéteres podem ser inseridos por toda a equipe de enfermagem, outros somente pelo enfermeiro e outros apenas pela equipe médica. A manutenção e manuseio poderá ser realizada por toda a equipe de enfermagem e médica, desde que tenham recebido orientação e treinamento para tal procedimento. Iniciaremos falando do catéter venoso periférico, que consiste na punção percutânea e canulação de um vaso sanguíneo periférico. Seu objetivo é manter a via de infusão de soluções ou medicações. Este procedimento pode ser realizado por qualquer profissional de enfermagem ou médico. Agora, iremos abordar o catéter venoso central. Este dispositivo é inserido em veia subclávia, jugular interna ou femoral, que desembocam no coração, átrio direito, ou suas proximidades. Este procedimento deverá ser realizado somente pelo médico. Ele possui diversas indicações, como monitorização invasiva hemodinâmica, infusão de soluções vesicantes, irritantes e hiperosmolares, terapêutica substitutiva renal de urgência, nutrição parenteral prolongada ou quimioterapia, reposição rápida de fluidos ou sangue no trauma ou cirurgia, estimulação cardíaca artificial temporária e nos casos de paciente com veias periféricas de difícil acesso. Hoje, muito utilizado, temos também o catéter central de inserção periférica, mais conhecido como PICC, que é de longa permanência e que possibilita a realização de terapia intravenosa a longo prazo, sem que haja necessidade de múltiplas punções. A inserção desse dispositivo somente deverá ser feita por um profissional enfermeiro habilitado e certificado, conforme parecer do COFEM 243 de 2017. Tem indicação em situações de terapia intravenosa por tempo superior a 7 dias, drogas vasoativas, soluções vesicantes, nutrição parenteral, RN menor que 1.500 gramas, quimioterapia, hemocomponentes e coleta de exames, sendo os dois últimos dependendo do tipo e calibre do catéter. O catéter umbilical, venoso e arterial utilizado em recém-nascido é inserido na veia ou na artéria umbilical, atingindo o nível central. Tem indicação para coleta de exames frequentes, recém-nascido que necessitem de reanimação em sala de parto, uso de drogas vasoativas, antibiótico terapia, além de infusão de volumes. Ele deverá ser realizado por profissional habilitado para o procedimento. Agora, iremos abordar sobre o catéter totalmente implantado, chamado de Portocard. São chamados dessa forma por não apresentarem nenhuma parte exteriorizada após sua implantação. É indicado para pacientes que precisam de terapia intravenosa frequente e de longa duração, sendo uma opção segura e eficiente no manuseio de pacientes oncológicos. A realização do procedimento deve ser preferencialmente realizada por um cirurgião vascular ou um cirurgião geral. Além do catéter totalmente implantável, temos o semi-implantável, como o Hickman ou o Broviac. É considerado de longa permanência e indicado com frequência em pacientes para transplante de medula óssea. É indicado o uso adulto e pediátrico para administração de drogas ou soluções irritantes, transfusões sanguíneas, hemodiálise, aférese e coletas de sangue. O implante é realizado pelo cirurgião vascular habilitado em sala cirúrgica. Existem dois tipos de acessos vasculares para hemodiálise: de curta permanência, conhecido como Shile, ou de longa permanência, o Permicat. São considerados catéteres centrais e sua ponta fica localizada na veia cava. A inserção desses tipos de catéteres é feita pelo profissional médico, normalmente no centro cirúrgico, com anestesia local. A retirada do Permicat é atividade privativa do médico e deve ser feita com anestesia local, principalmente para a remoção do cuff. A retirada do catéter Shile pode ser realizada pelo enfermeiro. A via intraóssea consiste na introdução de uma agulha na cavidade da medula óssea, possibilitando o acesso à circulação sistêmica. É possível infundir medicamentos, soluções e hemoderivados diretamente no plexo venoso ósseo, no qual a absorção e o tempo de ação são os mesmos de um acesso venoso periférico ou catéter central. É indicado em situações emergenciais como parada cardiorrespiratória, choques hipovolêmicos, choques sépticos, queimaduras graves, estados epiléticos prolongados e desidratação intensa. Após 24 horas de inserção, é ideal substituí-lo por outro dispositivo. A punção pode ser realizada pelo enfermeiro capacitado ou mesmo pelo médico. Falando brevemente do catéter peridural, é usado para a administração de certos medicamentos diretamente no espaço epidural, ao redor da medula espinhal,
proporcionando sítio específico de analgesia. A implantação é realizada pelo médico, mais especificamente o anestesista. Como um método alternativo para a administração de fluidos e medicamentos pela via subcutânea, temos a hipodermóclise. É utilizado tanto para pacientes que estão em cuidados paliativos, mas também para aqueles que não têm condições de utilizar medicamentos por via oral, intravenosa ou intramuscular. Pode ser inserido pela enfermagem e médicos, desde que capacitados. A hipodermóclise pode ser inserida em diversos locais, como mostrado na imagem ao lado. E deverá ser respeitado os volumes indicados para cada região, conforme a figura ao lado. Agora, os tipos de dispositivos foram apresentados e é importante ressaltar os principais cuidados a fim de evitar infecções. A sorolização, que é a prática de irrigação sob pressão positiva em períodos regulares dos dispositivos vasculares com solução salina, deve ser realizada antes, entre e após a administração do medicamento, com a finalidade de promover durabilidade do catéter e manter sua permeabilidade. Para cada tipo de acesso, um volume é indicado. O sistema fechado é aquele que, durante todo o processo de preparo e administração, não permite o contato da solução estéril com o meio ambiente. Deve ser trocado, bem como seus conectores, de acordo com o preconizado na instituição. Todo o sistema deverá conter data e período em que ocorreu a instalação, além do registro em prontuário do paciente, justificando a utilização e sua troca. Nunca remova equipes ou abra sistema desnecessariamente. Observar sinais flogísticos na inserção do catéter. Avalie as condições da rede venosa e o calibre do catéter necessário ao tamanho da veia, sempre optando pelo menor calibre de acordo com a indicação. Sempre atente para os 5 momentos de higienização das mãos. Atenção às restrições quanto aos locais de punção antes do procedimento, por exemplo, pacientes mastectomizados que tenham fístula arteriovenosas, membros com sensibilidade diminuída ou orientações de poupar o membro para outro tipo de catéter. Após a inserção do catéter venoso central, deve ser realizado o curativo convencional compressivo estéreo na inserção e, posteriormente, a troca para o curativo transparente e estéreo. Trocar curativos sempre que houver sujidade, umidade ou estiver solto, justificando sempre em prontuário do paciente. Realizar a desinfecção dos conectores por 15 segundos com álcool suave. Proteger curativo e dispositivo endovenoso com filme plástico e fita hipoalergênica, com a finalidade de não molhar e evitar infecção. Não realize nenhum procedimento com dúvida. Solicite ajuda e orientação sempre que necessário. Obrigada!